Agora 12h40. Na manhã desta terça-feira foi enterrado José Luiz Laureano, bombeiro militar da reserva. Ele faleceu ontem no Hospital Regional do Litoral. Acontece que o corpo foi liberado antes da divulgação do resultado para a Covid. Veja. A dor se entrelaça com a revolta de quem sequer pôde se despedir de forma digna do ente querido. O último adeus teve que ser através de uma cerimônia rápida com o caixão fechado. Foi dessa forma que familiares e amigos se despediram de José Luiz Laureano, o Dida como era conhecido por muitos, ou o Sargento Laureano como era chamado bombeiro militar da reserva. Na última sexta, Laureano deu entrada no Hospital Regional do Litoral após passar mal em casa. Ele ficou internado até segunda-feira no HRL, quando não resistiu e morreu. No atestado de óbito consta que a causa da morte foi parada respiratória, falência múltipla dos órgãos e morte encefálica. Entretanto, horas depois, a família foi informada que ele tinha Covid-19. O corpo de José Luiz Laureano já tinha sido liberado pelo Hospital Regional do Litoral. Inclusive, a funerária já tinha preparado tudo para o velório. Faltando pouco mais de uma hora para o início do funeral, o hospital entrou em contato com a família e com a funerária e informou que Dida tinha testado positivo para a Covid-19 e que o velório não poderia acontecer. O sentimento é de tristeza imensurável. Eu acho que uma falta de respeito para com a família, né? E não só com a família, como os demais pacientes que estavam lá, porque a princípio não haviam falado nada com relação à Covid para a gente, né? Tanto na ambulância quanto no hospital, as equipes de saúde foram informadas que a vítima tinha sintomas gripais. Mesmo assim, de acordo com a família, durante o período de internação, José Luiz ficou em uma ala comum. Os parentes tiveram acesso à vítima e até mesmo se despediram no hospital, procedimento que não é adotado quando o paciente está com Covid-19. Aí vem a pergunta assim, eles não fizeram esse exame quando ele deu entrada no hospital? E os demais, fica até um alerta para a família dos demais pacientes que estavam na UTI, então eu estava com um paciente Covid positivo dentro de uma UTI, e liberar a família para visitas, para a funerária, que trabalharam em cima do corpo ali, enfim. É uma falta de respeito, de responsabilidade do regional, né? O Hospital Regional do Litoral foi procurado pela produção da TVCI, mas até o fechamento dessa reportagem não retornou aos questionamentos da emissora. Olha, eu particularmente lamento profundamente, porque era meu amigo pessoal, né? Um cara que frequentava a minha casa. E eu até vou chamar o Pierre aqui antes, vamos ver se o hospital se manifestou, porque é mais uma mancada do Hospital Regional, né? É mais uma furada do Hospital Regional aqui na cidade de Paranaguá, o que a gente lamenta profundamente. Vamos entender, vamos ver. O hospital se manifestou, Pierre, boa tarde. Tem alguma informação, o porquê que eles liberaram o corpo, ou até as pessoas que entravam na UTI, a família principalmente, como disse o genro aí que acabou de falar, o Celso, né? Não teve critério nenhum, ou quais são os critérios do hospital? Está todo mundo revoltado, essa que é a grande verdade. Professores revoltados por conta da esposa, professora Verinha, e os bombeiros revoltados, conversei com muitos bombeiros, o Laureano era um bombeiro da reserva, e os amigos, né? Todos os amigos não conseguiram entender nada até agora, só muita revolta, Pierre. Eu nem vou dizer boa tarde para você, né? Fica até difícil no momento desse, meu querido. Exatamente, Tony. Fica até difícil desejar boa tarde num momento como esse, né? Você que sente bastante a perda do amigo, os familiares que sentem bastante a perda do parente, e o que revolta é principalmente o porquê toda essa confusão aconteceu, né? Porque vale reforçar, o corpo, ele tinha sido liberado, ele já estava sendo preparado. Na verdade, a funerária, até onde a gente sabe, os familiares receberam essa informação, a funerária já tinha até terminado os preparos do corpo e não tinha utilizado equipamentos para
para prevenir o contágio da Covid-19, porque até então não existia esse risco. E aí, posteriormente, momentos antes do início do velório, foram então os familiares informados, a funerária também foi informada que ele testou positivo para a Covid-19. E respondendo a sua pergunta, Tony, o questionamento que você fez, não. O Hospital Regional do Litoral ainda não respondeu à nossa produção, não respondeu aos questionamentos, porque a gente quer saber 2 pontos, né? O primeiro deles, em algum momento houve uma falha. Qual foi esse momento? Ou quando liberou a família para poder visitar a família, para poder ter contato com a vítima quando ela ainda estava internada, um procedimento que geralmente não é adotado quando a pessoa está com Covid-19. Segundo familiares, colocou o DIDA, como ele era conhecido, o Sargento Laureano, em uma UTI, onde outros pacientes não tinham Covid-19. Então, são pessoas que também apresentavam risco para contrair a doença. Então, e aí depois a liberação do corpo. Então, ou houve a falha aí, ou houve a falha na realização do exame, ou os 2 casos, né? Porque o exame, ele foi feito, mas a que momento? Quanto tempo demorou para o resultado ser liberado e ser divulgado? E por que, então, o corpo foi liberado antes do resultado sair, se existia essa suspeita, ao menos, de Covid-19? Inclusive, conversando com os familiares, a informação que eu recebi foi que a dona Vera, a esposa do Dida, ela informou desde o primeiro momento que ele tinha sintomas gripais, sintomas que são semelhantes ao da Covid-19. Então, ele poderia estar com Covid-19 e as equipes de saúde foram informadas. Então, se tinha essa suspeita, por que então o corpo foi liberado? E aí, pouco mais de 1 hora para o início do velório, foi proibido essa cerimônia fúnebre, a despedida de uma forma digna, porque o que causa revolta nisso tudo é o risco para os familiares e também para outros pacientes, sem contar também o risco que foi exposto os profissionais que tiveram contato com a vítima e também o fato de, no momento de dar o adeus, no momento de iniciar essa cerimônia fúnebre, esse momento de despedida, que já é de muita dor, e a família já tinha entendido que o Dida, infelizmente, não tinha resistido a algum problema de saúde. Nesse momento, esse adeus foi impedido porque ele testou positivo para a Covid-19. Ora, mas se a família teve, então, acesso ao corpo, à vítima, enquanto ela estava aqui, por que, então, foi impedido depois do velório? São questionamentos que os familiares fazem, são questionamentos que mandamos para a direção do Hospital Regional do Litoral, para a assessoria de imprensa do Hospital Regional do Litoral, na manhã dessa terça-feira, mas até o momento não recebemos retorno algum. A gente está curioso para saber, Pierre, amigos, amigas, qual é o procedimento, qual é o protocolo, quais são os critérios do hospital. Tem um outro exemplo aqui, de que uma outra pessoa também muito amiga minha, que acabou falecendo e foi tratado no João Paulo. Só que a primeira coisa que fizeram lá no João Paulo foi realmente fazer o teste de Covid. E a família já se afastou, porque sabia que o paciente, eu não vou citar nomes aqui em respeito à família, mas estava com Covid. Então, tomaram todos os cuidados. Não foi o que aconteceu. Ele teve um AVC. Ele teve, sim, um AVC. Foi muito forte, porque já horas depois já foi praticamente decretada a morte cerebral. Era quase que... Aquele momento era irreversível. Mas ele estava com Covid? Estava, então. Porque aí a falta de respeito com a família... muito grande. Eu fui conversando com a família o tempo todo. E as pessoas estavam se preparando para o velório, para a despedida, para o último adeus. E, de repente, vem o sargento num caixão fechado, lacrado. E isso causou, é claro, uma tristeza muito grande. Nós estávamos lá, inevitável a emoção, mas a falta de respeito. Quero aproveitar rapidamente aqui para dizer que eu estou recebendo mensagens da família agradecendo a todos que estiveram lá, mesmo que não aconteceu o velório, mas no momento do enterro tinha muita gente lá, amigos, família, e uma homenagem também do Corpo de Bombeiros no local, né, Pierre?
Exatamente, Tony. O Corpo de Bombeiros realizou então uma homenagem ali no local, inclusive essa homenagem, parte dessa homenagem, o pessoal pôde acompanhar na reportagem que exibimos agora há pouco, aqui falando sobre toda essa situação. O sargento Laureano, inclusive conversando com um bombeiro que estava lá, conhecido meu, ele falava, o sargento Laureano sempre muito exaltado na corporação, né, como uma pessoa muito querida, uma pessoa muito gente boa, o sargento Laureano e todo o seu jeitão de ser. Infelizmente, mais uma perda irreparável para a nossa sociedade, mas aí o que causa revolta é toda a situação envolvendo o velório, o adeus, né? Por que a família não pôde dar esse adeus? Por que não foi possível se despedir de uma forma digna? Por que o adeus ele foi impedido naquele momento de acontecer da forma tradicional? Sabemos que a população católica ela se importa muito, né? Ela mexe muito esse adeus, esse momento, e infelizmente tudo isso foi impedido no dia de hoje. Tá bom, Pierre, muito obrigado. A gente não vai fechar esse caso, não. A gente quer uma resposta. Agora, se o hospital está ganhando tempo, o problema é de vocês. Se você está ganhando tempo aí para ver o que vai dar de resposta. E não é nem para mim, nem é para a TVCI, é para a família, os amigos. Lamentável, mais uma vez, uma mancada do Hospital Regional aqui na cidade de Paranaguá. Eu quero só compartilhar rapidamente um negócio para vocês. Em 2017, o Laureano era uma pessoa que participava na minha casa de vários eventos, churrascos, brincadeiras e na casa de outros amigos. E na minha casa a gente fez uma foto muito bacana com vários amigos, inclusive estava lá o seu Maron, estava o Tiago Batista, né, Tiagão? Estava uma galera lá na minha casa. Aquela foto está desatualizada, porque vários daquelas fotos morreram em 4 anos. Todos da mesma turma, e é lamentável. Por Covid, a maioria foi por Covid, né, que partiram. Eu fico muito triste e vou dizer uma coisa para você de coração. Quando tantos amigos chegados vão perdendo a vida do jeito que está acontecendo, eu acredito também que a minha senha está chegando. Eu fico pensando isso. Cada amigo meu que parte, eu digo, está chegando a minha vez. Porque eu estou ficando sozinho praticamente. Eu lamento, é um desabafo que eu estou falando aqui, mas é um sentimento muito forte que eu tenho dentro de mim. Eu fico pensando, porque a minha senha já tinha sido chamada há quase 2 anos atrás, né? Agora, eu fico pensando isso, meu Deus do céu, quantos amigos se foram, sem o direito de dizer adeus, de dizer tchau. Lamentável, lamento profundamente pela família toda que são meus amigos, meus irmãos, e fico muito triste com isso também. Vamos mudar.